Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Lima Verde, eu sou psicoterapeuta e eu gostaria de fazer uma série de vídeos onde a gente possa abordar alguns pontos principais no que diz respeito às queixas que os clientes chegam para as nossas sessões. Então, um dos pontos principais aqui que eu gostaria de comentar hoje com vocês é a questão dos relacionamentos. Então, relacionamento amoroso é uma das principais queixas dos nossos clientes durante as sessões de psicoterapia. A questão da insatisfação nesses relacionamentos. Então, como isso é um universo muito abrangente, eu gostaria de trabalhar ponto a ponto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que para que você tenha um relacionamento de alto valor, ou seja, um relacionamento inteligente, você precisa percorrer uma linha muito longa, porém não é impossível, não é uma linha perfeitamente factível, tá? Então essa linha, ela tem início a partir do momento em que você tem consciência de si mesmo e que você promove o seu autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, né, a nós mesmos, nós permitimos que venha à tona uma série de critérios que são critérios de autopercepção e critérios de percepção do outro, ou seja, o que tem no outro que eu gostaria que estivesse dentro de um relacionamento comigo, tá? Que tipo de característica essa pessoa que eu almejo, ela precisa ter para que ela esteja em um relacionamento comigo. Então, essa questão, ela é muito importante porque nos dias de hoje, apesar de já termos evoluído muito com relação à busca da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher pode ser quem ela quer, mas existe ainda uma pressão muito grande para que esta mulher, ao chegar numa determinada idade, ela esteja dentro de um relacionamento, ela tenha filhos, ou seja, ela tenha uma determinada vida que muitas vezes talvez nem seja a vida que essa mulher queira, não é? Então, a partir do momento em que você conhece, a partir do momento que você se conhece com profundidade, você é capaz de botar limites naquilo que você quer e naquilo que você não quer para a sua vida, certo? Então, eu gostaria de discutir hoje com vocês essa questão do início de um relacionamento, né? Então, vamos pegar o perfil dessa mulher. Essa mulher, ela quer muito conquistar um homem e nesse desespero dessa conquista, ela acaba se envolvendo com uma pessoa que muitas vezes não possui os mesmos valores que ela. Então, isso vai acarretar uma série de prejuízos para esse relacionamento, para essas pessoas, né? Essa mulher, ela muitas vezes se sente pressionada pela família, pelos amigos, né? Vê as amigas, os amigos já naquela idade, já todos casados, com filhos, e no afã de estar dentro desse grupo, né? De querer pertencer também a esse grupo, ela acaba se envolvendo, se relacionando, ou seja, colocando para dentro da vida dela uma pessoa que não vai acrescentar em termos de valores. Então é muito importante que essa pessoa, essa mulher, né, eu falo muito aqui na questão da mulher, porque a nossa sociedade ainda é bastante injusta com esse gênero. A mulher, ela, né, ao se sentir pressionada, ela acaba atraindo, vamos dizer assim,
pessoas que não vão acrescentar na vida dela, né? Eu digo para vocês, se for para estar dentro de um relacionamento em que você é menos quando comparado quando você está sozinha, esse relacionamento ele não é para você, ok? Então, muitas vezes, ela tenta encaixar, ela conhece um determinado sujeito, tenta encaixar esse sujeito na vida dela e acaba tendo um relacionamento em que a pessoa entra nessa questão sem um conhecimento aprofundado do que o outro é e daquilo que ela precisa que o outro seja, né? Não é que o relacionamento vai mudar as pessoas, né? Ninguém muda, mas nós somos capazes de aprender. Quando a gente quer construir uma coisa que a gente não sabe, nós somos perfeitamente capazes de aprender a construir o passo a passo para essa construção. Então, se ela pretende ter um relacionamento de valor, ela precisa encontrar uma pessoa que também queira a mesma coisa, não é? Então, a comunicação nesse sentido ela é muito importante. Então, a primeira dica que eu dou é que a pessoa, ao conhecer, ao se envolver, ao entrar num relacionamento, mesmo que seja de ficantes, né? Conheci uma pessoa agora, e os meus valores são esses, eu preciso saber se essa pessoa possui os mesmos valores. Por quê? Porque para não perder tempo, eu vou estar ali investindo a minha energia, investindo o meu tempo em um relacionamento em que a pessoa não quer a mesma coisa que eu. E está tudo bem a pessoa não querer a mesma coisa, mas o combinado não sai caro. Se você está dentro de um relacionamento com uma pessoa que já deixa do início muito claro que não quer se relacionar seriamente, não pensa em constituir uma família, por exemplo, e você escolhe estar num relacionamento desse, jamais você vai pensar que essa pessoa vai dar aquilo que você quer, vai mudar no meio do caminho, porque ela não vai, só porque te conheceu, certo? Então, pense bem, se você tem um objetivo, você precisa encontrar uma pessoa que possua o mesmo objetivo que você. A segunda dica é a respeito da comunicação. Então, se você já encontrou uma pessoa que tem os mesmos objetivos que você, encontrem a melhor forma de fazerem a vossa comunicação. Porque o que é que acontece? Muitas vezes o casal tá ali junto, querem ficar junto, mas tem um problema muito grande na comunicação. É o que a gente mais vê durante as sessões de terapia de casal, a falta de comunicação. A pessoa não é clara naquilo que ela pretende. Então, ela fica com subterfúgios para fazer com que a outra pessoa entenda aquilo que ela quer que ele entenda, certo? E eu digo para você, mulher, seja clara com o seu parceiro. Os homens, eles só entendem aquilo que você vai dizer para ele. Eles não vão entender, eles não vão resolver nenhum mistério, tá? Se você gosta que a coisa X seja assim, então seja clara com ele e diga que a coisa X você quer que seja assim e não assado. Isso é comunicar. Comunicar é você dizer a outra pessoa como você gostaria que determinada coisa aconteça. Então, o que é que acontece muitas vezes? Vou dar um exemplo aqui muito fácil de acontecer. Nas terapias de casal que nós fazemos com os clientes, eles reclamam muito, eles falam muito na questão simples do dia a dia de coisas que não se resolvem. Então, por exemplo, aquela família vai viajar. Então, se você não tem um planejamento de viagem com o seu parceiro, se vocês discordam desse planejamento, essa viagem não vai fluir. Se vocês discordam da maneira como vocês vão criar os filhos, essa criação não vai fluir. Então, tudo isso precisa ser comunicado, precisa ser conversado, combinado. O combinado nunca vai sair caro, tá certo? Então, essa questão da comunicação
é uma questão que vocês precisam entrar em sintonia para que ela aconteça. Um outro ponto, uma outra dica que eu gostaria muito de colocar aqui é a questão de as mulheres, elas têm uma mania, até por sermos bastante maternais, de transferir essa maternidade para o companheiro, o que é um erro muito grande. O seu companheiro, ele é seu companheiro. O seu filho, ele é seu filho. Então, pare de tratar marido como filho, certo? E maridos, parem de se comportar como filhos para a sua companheira. Deixa a toalha molhada em cima da cama, roupa suja no chão, você não ajuda, ajudar é um verbo até pesado, você não participa, né, das pequenas coisas da casa de vocês, como por exemplo, fazer comida, lavar uma louça, botar uma roupa suja para lavar, cuidar dos filhos, exige participação. Ajudar é uma palavra muito forte, eu não gostaria de empregar essa palavra aqui, porque ajudar dá a impressão de que a obrigação é da mulher e o homem ajuda, o que não é verdade, né? Então, se não houver essa participação igualitária, o que é que acontece? Você é apenas um filho a mais que essa mulher tem. E ela não vai sentir nenhum tipo de desejo pelo filho, por esse filho, tá? Então, muitos homens reclamam, também chegam a nós reclamando que minha mulher não quer mais fazer sexo comigo. Claro, ela lhe vê como filho, você se colocou na posição de filho. Ela tem que estar o tempo todo ali consertando as pequenas coisas que você deixa para trás. E isso, olha, isso aí é um erro muito grande, é o pior erro que você pode cometer com a sua companheira, tá? Você se comportar como filho quando lhe apetece você quer ser homem. Isso não existe. Porque a construção da sexualidade do casal, principalmente, né, depois do casamento, depois dos filhos, ela vem através dessa construção para manter, se construir para manter esse casal unido ainda depois de tantos anos, tá? Então, observem muito bem isso daí, porque uma das maiores queixas que nós recebemos é exatamente essa, tá? A mulher se sente muito sozinha naquilo que é responsabilidade dos dois, ok? Mesmo que você seja um homem que trabalha fora e a sua esposa fica em casa, por algum motivo ela fica em casa, você precisa também participar de alguma forma da manutenção dessa casa, desse lar, não só a financeira, mas também a manutenção psicológica, né? Ela precisa desse apoio psicológico, principalmente depois que aparecem os filhos, tá certo? Uma outra queixa também, que é uma dica que eu dou, eu sei que hoje em dia se trabalha muito, a pressão para manter uma qualidade de vida é muito grande e as pessoas reclamam muito da falta de tempo de qualidade. Então, combinem entre si, né, no fim de semana, tempo de qualidade entre o casal e os filhos. Isso é muito importante para que haja um crescimento e uma manutenção desse relacionamento. Então, um relacionamento de valor, ele nunca é uma coisa que você compra pronta, não é um pacote que você vai no supermercado e acha aquilo pronto para ser utilizado. Você precisa construir. E muitas vezes as pessoas não querem essa construção. Muitas vezes a pessoa quer já encontrar o príncipe encantado pronto, a princesa pronta, os filhos prontos, e isso não é possível, tá? Precisa haver uma construção dessas pessoas. Então, esses pontos que eu ressaltei aqui são pontos apenas para serem observados e colocados em prática, ok? Observe
como é a comunicação na sua família. Observe o tempo de qualidade que você dá à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos. Isso é uma coisa que vai refletir no futuro deles e no futuro do casal, quando os filhos já não estiverem mais em casa. Então, é muito importante que haja essa preocupação. Então, quando o casal já não consegue mais se comunicar, quando a comunicação já é bastante ruidosa e esse casal chega para fazer terapia, que, como é no caso que nós vemos bastante, a gente precisa lembrar esse casal como eles eram lá no começo. A gente tem que pegar essas pessoas, jogá-los lá para o início do relacionamento para a gente tentar resgatar aquilo que os uniu. E a gente começa a terapia dessa forma, a gente começa a terapia também, eu particularmente faço a terapia individualizada, tá? Primeira sessão e últimas sessões juntos e as sessões intermediárias separadas. Por quê? Porque a gente coloca cada indivíduo para crescer de forma separada. Então, não adianta a gente construir, a gente discutir no sofá com o casal um tema em que um deles vai aceitar a imposição do outro. Então, a gente precisa colocar esse casal para se reconstruir desde a infância. A gente faz um trabalho de reconstrução desde o 0 ano de idade até os dias atuais. E ele vai se desenvolver muito bem como pessoa. Então, consequentemente, esse casal ele vai ser um melhor filho, um melhor pai, né? Essas pessoas, uma melhor mãe e, consequentemente, vão ser melhores uns para os outros. Então, nós trabalhamos dessa forma. Então, brevemente, eu vou trazer aqui outras situações, né? No que diz respeito a relacionamentos. E eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem colocar aí alguns pontos a serem discutidos aí nos nossos comentários, eu agradeço. E a gente vai construindo, então, um ponto de raciocínio, não é? Uma sequência de pensamentos sobre como ter um relacionamento de alto valor. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Beijos e até mais.